1 Coríntios capítulo 10, a gente vai ler dos versos 1 ao 4. 4 versículos. Primeira Coríntios capítulo 10, versos 1 ao 4, irmãos. Temos 4 versículos nesse texto. Diz assim: Ora, irmãos, eu não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Amém. Vamos orar. Deus maravilhoso, obrigado, Pai, por essa noite, pelo Teu santo dia, Deus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder Te adorar. Perdoa, Senhor, nossas falhas, nossas distrações. Perdoa, Deus, quando a gente coloca o nosso coração em outras coisas, mas Te louvamos, Senhor, porque apesar de nós nos trouxe até aqui hoje, Deus, que Tu, Senhor, que nos não permitiu que nada lá fora nos impedisse de estar aqui hoje, pedimos que o Senhor também não permita que nada aqui dentro, Deus, dentro do nosso coração, nos impeça também de estarmos aqui hoje. Que a nossa alma esteja entregue ao Senhor, que a nossa atenção esteja voltada para o Senhor, nossa mente, nosso coração e nossa vontade, Senhor. A gente se submeta à Tua palavra, à Tua lei, o Evangelho, para viver tudo aquilo que o Senhor requer de nós. Cientes, Deus, sabedores de que o Senhor quer de nós é o melhor para a nossa vida. Por isso, Deus, rasga o nosso coração, nos dá fé, arrependimento, mudança, nos dá sabedoria, Deus, para viver nesse mundo mau, sombrio, firmes, Pai, inabaláveis. Em nome do Teu Filho amado, Jesus, nós oramos. Amém. Irmãos, eu não sei se vocês conhecem muito bem a história da nação de Israel, né? A história moderna da nação de Israel. Eu confesso que eu não conheço tão bem, tá? Quero parecer que eu conheço. Mas eu sei que nos primeiros séculos da era cristã, a nação de Israel deixou de existir. O povo se espalhou, os israelitas se espalharam, e eles só conseguiram um território de novo, estabelecer o seu Estado ali, Estado israelense, né, judeu. Agora, no século passado, 1948. Quando isso aconteceu, houve um grande impacto na teologia cristã. Pessoas começaram a pensar, o Israel de Deus foi restaurado. E essa discussão volta e meia, ela retorna. Israel agora está numa guerra, né? Teve um cessar aí, um momento de paz, mas a guerra não terminou. Eles estão numa guerra que era uma guerra que estava sendo esperada por muitos anos, por muito tempo. Um grande inimigo deles, que é o Irã. E mais uma vez volta a discussão. Os grupos dos pastores ficam bem movimentados ali, o pessoal falando de Israel, quem é Israel, qual é o plano de Deus para essa nação de Israel. As igrejas evangélicas têm uma bandeira de Israel pendurada, eles têm a Arca da Aliança, né? Existe todo um movimento de oração por Israel. E eu queria explicar para vocês hoje, é uma coisa muito complexa, muito difícil de entender. Existem diferentes opiniões dentro do nosso meio, dentro da teologia reformada, da igreja presbiteriana. As pessoas não chegam numa conclusão juntas ali. Existe uma divisão sobre Israel. Algumas pessoas entendem que a nação de Israel vai se converter no final dos tempos, antes de Jesus voltar. Outras pessoas entendem que a nação não vai se converter, mas um grande número de judeus vão se converter, vão se entregar a Jesus. E outras pessoas entendem que nada disso vai acontecer. Na verdade, a nação de Israel é uma nação como qualquer outra nação, exceto pelo fato de que eles têm grandes privilégios. Deles veio o Messias, eles têm os oráculos, né? Eles têm o livro hebraico dos judeus, eles têm o Antigo Testamento. Então eles têm as alianças, como diz o apóstolo Paulo. Mas qual é o significado de Israel hoje? A gente teve a oportunidade de estudar a carta aos Romanos.
expor toda a carta aos Romanos, a gente entendeu ali que o apóstolo Paulo ele seguiu um raciocínio. Eu quero continuar esse raciocínio com vocês hoje, aqui, nessa noite. Explicar para vocês que, na verdade, o Israel de Deus é a igreja. É a igreja composta de judeus e de gentios. E que, na verdade, Deus não tem nenhum plano especial para a nação de Israel. Que a gente não deve ficar esperando que a nação de Israel se converta. A gente não sabe se isso vai acontecer. Se acontecer, louvado seja o nome do Senhor. Mas a gente deve orar por Israel, assim como a gente deve orar pelo Irã. Assim como a gente deve orar pela Palestina, assim como a gente deve orar pelos Estados Unidos e pelo Brasil. Porque o único povo que Deus tem é a igreja do Senhor Jesus. Não existe outro povo especial. E eu quero que a gente entenda mais uma vez isso, na verdade, não mais uma vez. A gente vai se aprofundar mais nesse tema hoje com esse texto aqui, tá? Esse texto, ele tem muita informação. Poderia pregar até o verso 5, até o verso 6, até o verso 11, ou o capítulo todo. Mas eu escolhi apresentar uma introdução para vocês sobre o tema, para que depois a gente vá devagarinho entendendo esse capítulo 10, porque ele tem muita informação aqui, tá? Eu queria começar com uma explicação sobre o tema do Israel de Deus em toda a Escritura. Tem um autor que ele diz que o apóstolo Paulo, ele explica que os crentes de Corinto, a igreja que a gente está vendo aqui, ele explica para os cristãos de Corinto que o Antigo Testamento ele foi escrito para que a gente entendesse, para que a gente fosse instruído a viver no final dos dias. A gente hoje está nos últimos dias, isso é verdade. Mas não apenas hoje. Os últimos dias começaram quando Jesus veio. Veja o verso 11, por favor. Versículo 11 diz assim: essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. O apóstolo Paulo está dizendo que o fim dos séculos chegou sobre eles. Paulo, a igreja de Corinto, todas as igrejas do primeiro século. Então eles já viviam o fim dos dias. O fim dos dias não é apenas agora, mas desde a primeira vinda de Jesus. Isso é ponto pacífico, a gente deve ter isso na nossa mente, tá? A gente está vivendo os fins do dia há muito tempo. O apóstolo Paulo, então, ele se refere ao nascimento de Jesus. Ocorreu quando a plenitude do tempo veio, quando Deus finalmente entrou numa nova era, ele introduziu uma nova era para começar os últimos dias. Então, quando Jesus veio, ele deu início ao fim das eras. Esse é o ponto. A primeira vinda de Jesus, ele deu início ao fim. Ele começou o que Paulo vai chamar lá em Gálatas 4 de plenitude dos tempos. Ele completou o fim das eras, ele entrou no início da completude. Ele está terminando até que finalmente Jesus volte uma vez e finalize aquilo que ele começou. Ele começou o fim. Então a plenitude dos tempos, irmãos, é uma alusão ao tempo em que os crentes eles foram libertos das mãos de Satanás, das garras do pecado, pela morte e pela ressurreição de Jesus. Quando Jesus veio morrer e ressuscitar por nós, ele começou algo que nenhum sacerdote fez, que nenhum sacrifício do Antigo Testamento fez, que o templo ele não conseguiu fazer, nenhuma obra do Antigo Testamento pôde fazer, porque tudo aquilo apontava para Jesus. Quando Jesus vem, então, ele começa a encerrar as coisas a partir da sua morte e ressurreição. A morte e a ressurreição de Cristo marca o começo de uma nova criação. Por isso, quando ele ressuscita dos mortos, ele traz um novo corpo. Aquilo é o início de uma nova criação. Quando você se converte, o seu coração muda, você está sendo recriado. O que a gente deve aguardar? A gente deve aguardar agora que o nosso corpo também mude. Mas isso só vai acontecer na segunda vinda de Jesus. Essa nova criação, ela determina o momento das eras, que Paulo chama de agora. Agora chegou. Chegou o fim dos dias. Mais à frente, lá em 2 Coríntios capítulo 6, ele chama de dia da salvação. O dia aceitável do Senhor. Nós vivemos esse dia. Por isso que o nosso coração, há muito tempo já, há muitos anos, vive ansioso. Quando a gente vê uma notícia, a gente fica, será que agora Jesus vai voltar? Porque a gente vive nos últimos dias. Porque o tempo todo tem nação se levantando contra outra nação. Não é novidade isso.
Porque a gente o tempo todo vive uma grande apostasia. Vai haver uma maior do que essa, mas a igreja, ela tem se afastado de Deus há muito tempo. Então a gente pensa, o coração do homem tem esfriado já há muitos anos. Então a gente vê as coisas e fica, é agora que Jesus vai voltar. Porque a gente já tem vivido os últimos dias há muito tempo. Então as profecias do fim, sobre a restauração de Israel, lá no Antigo Testamento, começaram a se cumprir em Jesus Cristo, na morte e ressurreição de Jesus. Na verdade, a morte e a ressurreição de Jesus é o cumprimento das profecias que falavam do fim dos tempos. Os versos 1 e 2, vamos ler de novo, por favor, diz assim, versos 1 e 2. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Quero que vocês leiam isso aqui, a gente vai trabalhar isso com foco no verso 11. O verso 11 diz que isso aqui que aconteceu foi para nós, nós que vivemos no fim dos séculos. Então, aquilo que aconteceu lá no Antigo Testamento deve ser agora aproveitado por nós, deve ser lido por nós, para o nosso proveito aos que vivem no fim dos séculos. Como é que a gente lê, então, o Antigo Testamento como pessoas que vivem no fim dos séculos? É isso que a gente deve ter em mente. O apóstolo Paulo, ele faz menção aqui de alguns acontecimentos. E o objetivo dele, vocês devem lembrar, ele está tratando da idolatria. Vocês lembram disso? Capítulo 8, capítulo 9 de 1 Coríntios. Paulo está falando dos alimentos sacrificados aos ídolos. Ele está advertindo aos coríntios a não comerem certos alimentos por amor ao próximo. E depois ele vai dizer que vocês não devem participar de festas pagãs. Então ele está falando da idolatria. E como ele está falando da idolatria relacionada à comida, ele começa então, de repente, ele começa a tratar dos sacramentos. Ele começa a falar da ceia do Senhor. Então ele introduz também o batismo. Aí Paulo ele faz uma conexão profunda aqui, porque ele está falando de idolatria, ele fala do alimento, da mesa do Senhor, ele vai falar muito sobre a ceia do Senhor, ele vai dedicar um capítulo à ceia do Senhor, que é o capítulo 11. Mas já que ele está falando da ceia do Senhor, ele fala também do batismo. Mas aí tem um ponto importante. Porque ele não fala de qualquer modo, ele está falando que os sacramentos, a ceia e o batismo, são sinais da igreja que vive nos últimos dias. Então, a marca da igreja nos últimos dias, o selo da igreja, o sacramento do povo de Deus nos últimos dias é o batismo e a ceia do Senhor. É isso que a igreja que espera o Senhor Jesus faz enquanto aguarda a volta de Cristo. Nós somos batizados e batizamos. Por quê? Porque a igreja está crescendo. Então batiza discípulos de todas as nações, povos e línguas. E ele diz, então, regularmente vocês vão sentar à ceia do Senhor, comer da ceia do Senhor, aguardando o dia que vocês vão sentar, comemorando as bodas do Cordeiro. A gente então participa da mesa com grande expectativa da volta de Cristo. Então ele está pegando sinais do Antigo Testamento e mostrando como é que isso se cumpre hoje. Em outras palavras, irmãos, Paulo está explicando como é que as profecias do Antigo Testamento estão se cumprindo na igreja hoje, na nossa vida, em Cristo Jesus. Certo? Eu quero ler alguns textos, para vocês verem no Antigo Testamento, rapidamente. Êxodo capítulo 13, verso 21, diz assim: O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Isaías capítulo 4, verso 5 diz que o Senhor criou sobre todo o monte Sião, sobre todas as suas assembleias, uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão. Em Êxodo 14, 24, Moisés diz assim: Na vigília da manhã o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Todas essas passagens falam da aparição de Deus em forma de uma coluna de fogo, de uma nuvem que protegia e guiava o povo de Israel. Diz que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios capítulo 10, versos 1 e 2.
Ele diz: os pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, ele diz. E assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. E aí Paulo está fazendo uma exortação. Ele está exortando os coríntios, baseado no Antigo Testamento. Ele está chamando a atenção dos coríntios, como Moisés chamou a atenção dos israelitas no Antigo Testamento. E isso é muito sério. Isso é muito sério, porque os israelitas não entraram na terra de Canaã. E alguns deles foram engolidos no deserto. Então é importante você compreenda que a exortação que Paulo faz aqui é muito séria, porque ele está pegando o espírito do Antigo Testamento, a seriedade da história do povo de Israel e aplicando à igreja. É importante que a gente perceba, irmãos, que não apenas Deus é o mesmo Deus no Antigo Testamento, mas o seu povo é também o mesmo povo. O Israel de Deus é a igreja desde o início da história da criação. Deus tem um único povo desde Adão e Eva. Por isso que Paulo faz a mesma advertência que caiu sobre o povo de Israel no deserto. Ele traz para nós hoje aqui. A igreja é o seu povo. Isso deve despertar para a gente um grande conforto. Porque todas as maravilhas que Deus fez lá no Antigo Testamento para salvar o seu povo, Ele faz agora para salvar a gente também. Ele faz milagres para nos libertar da nossa escravidão também. Ele move o mundo para mudar a nossa vida, para arrastar você do império das trevas e trazer para o reino da luz. Ele faz isso que ele fez um dia lá no Antigo Testamento. Mas também deve despertar um grande temor no nosso coração, porque esse mesmo juízo que caiu sobre aquele povo pode cair sobre nós. Por isso Paulo diz: lembrem do que aconteceu com o povo de Israel. Então não façam como o povo de Israel fez. Não endureça o coração de vocês como o povo de Israel fez. Nossa situação, irmãos, e a deles é a mesma. Na verdade, se a gente puder dizer, a gente muitas vezes inverte o raciocínio. Isso é um erro grave, porque a gente diz assim: no Antigo Testamento, Deus era mais irado, Ele era mais rigoroso, mas isso está errado. Na verdade, se a gente for apresentar alguma diferença, o escritor aos Hebreus diz que hoje é ainda mais sério, porque hoje nós temos mais conhecimento, porque Cristo veio. Então, embora a nuvem, a coluna de fogo, sempre estivesse presente com o povo lá em Israel, lá no deserto, eles viam, imagine, eles viam uma aparição visível de Deus, eles tinham a teofania, eles viam um milagre, Deus falava da nuvem. Muita gente ali não se aproximava de Deus, duvidava de Deus. Vocês entendem que o problema do nosso coração não é um problema intelectual, não é falta de conhecimento. Eles viam o milagre, eles ouviam a voz de Deus, mas eles não acreditaram em Deus. Paulo quer que os coríntios, irmãos, conheçam então essa relação, essa continuação entre o povo do Antigo Testamento e nós, e a igreja da Nova Aliança. Isso é interessante porque ele mostra a Israel como nossos ancestrais. Ele diz, como os vossos ancestrais. Lembrando que boa parte da igreja de Corinto era gentia, não era de judeus. Eles não eram judeus. Assim como a igreja de Roma. Mas Paulo fala dos israelitas, do povo de Israel no Antigo Testamento, no deserto, como se fossem os ancestrais deles, os pais deles. Então, a história de Israel era a história deles, era o passado deles, era a identidade deles. É por isso que nós lemos o Antigo Testamento como o nosso livro, a nossa história. É a nossa história, é o nosso passado. Paulo, então, vai mostrar mais para frente como é que aquela nuvem que protegia os israelitas do calor no deserto
que guiava eles em marcha. Eles caminhavam e eles seguiam aquela nuvem. Como é que eles atravessaram o mar? Como é que aquilo representava para nós hoje o batismo? Paulo vai fazer essa conexão entre as manifestações de Deus no deserto e os símbolos da nova aliança no Novo Testamento. O batismo e a ceia do Senhor. Depois ele vai falar do maná que cai do céu e vai fazer relação com a ceia. Então a experiência de Israel no deserto, irmãos, elas tiveram um papel, e eu quero muito que a gente aprenda aqui essas coisas, porque isso é importante, você aprender esses conceitos, né? Isso é o que se chama de tipologia. Eram exemplos, eram tipos, sombras de coisas que viriam ainda. Então, todo aquele símbolo, não era meramente um símbolo, mas era uma sombra, apontava para algo que ia vir. Quando essas coisas aparecem, quando Jesus aparece, a igreja aparece, então essas coisas desaparecem. Aquelas experiências ficam no passado, se cumprem na igreja hoje. Então, os privilégios do povo de Israel, irmãos, estão registrados aqui nos versos 1 a 4. Eles tinham a presença e a proteção de Deus, coluna de nuvem, que atravessou eles pelo mar, guiou eles atravessaram o Mar Vermelho. Eles foram liderados por Moisés, mas não só liderados, eles estavam unidos a Moisés. Moisés era o cabeça deles, na nuvem, no mar. E, de certo modo, eles tiveram uma refeição que era não só semelhante, mas era o cumprimento, apontava para a ceia do Senhor. Eles tiveram a Páscoa, eles tiveram o maná. Por quê? É impressionante isso, porque a gente não faz essas coisas por acaso. Isso é impressionante, vocês entenderam? Quem foi que inventou a ceia? Isso não é meramente uma invenção do Novo Testamento. Isso tem um pano de fundo, isso tem uma continuação. A ceia é a Páscoa sem sangue, é o maná sem sangue. O batismo é a circuncisão sem sangue. É a travessia do mar sem a morte dos egípcios. Então, da mesma forma que a nuvem e o mar separou Israel do Egito, eles foram divididos do seu passado, tirados do domínio do faraó. Do mesmo modo, nós somos separados hoje pela marca da nova aliança. A nuvem saiu da frente dos israelitas, foi para trás deles e separava eles dos egípcios. Está registrado lá em Êxodo capítulo 14. O Mar Vermelho se tornou uma barreira para proteger os israelitas dos seus inimigos. Toda essa experiência que eles tiveram, ficar sob a nuvem, atravessar o mar, se relacionam com a identidade do povo de Israel. Eles foram separados do seu passado escravizante, do seu vício, da sua escravidão, do seu sofrimento que atormentava a alma deles. E eles se tornaram um novo povo, uma identidade própria. Assim como a passagem pelo Mar Vermelho, irmão, simbolizou o fim da escravidão de Israel, começo de uma nova nação, o batismo também hoje significa separação do pecado e consagração a Deus. A nossa nova identidade, experiência de estar sob a nuvem protetora de Deus, né? Passar pelas águas, foi a marca que identificava eles, que incluía eles no povo de Deus. Aqueles que passaram pelo mar são os israelitas. Os que não passaram não eram israelitas. Ficaram para trás. Desse mesmo modo, o sinal do batismo é a marca daqueles que participam da redenção. Então, resumindo, ser batizado com Moisés representa a redenção de Israel. Assim como ser batizado em Cristo Jesus mostra a nossa incorporação, a nossa unidade com Ele, com o seu povo. Então aqui, irmãos, eu queria muito que a gente entendesse melhor essa conexão entre o Antigo e o Novo Testamento, através dos sacramentos, que é isso que Paulo está fazendo.
Eu não podia passar por esse texto sem que a gente entendesse bem isso. É muito importante a gente lembrar que no Novo Testamento tem 2 sacramentos, batismo e ceia, nenhum além desse, como diz a Igreja Católica, apenas esses 2 sacramentos. Então, falando especialmente a respeito do batismo e da sua sombra no Antigo Testamento, eu quero explicar para vocês. Eu queria passar um tempo explicando isso hoje. O batismo ele tinha uma equivalência no Antigo Testamento que era a circuncisão. A circuncisão ela representava a introdução de todo israelita pelos homens, pelos seus representantes, pelos líderes, à comunidade de Israel. A gente é batizado hoje para poder entrar na igreja, certo? No Antigo Testamento, a pessoa era circuncidada para poder entrar na comunidade. Se não fosse circuncidado, não fazia parte da nação de Israel. Era esse o princípio. A circuncisão, por si só, ela apontava para a travessia do Mar Vermelho. Esse é o ponto que a gente vai trabalhar. Então, para fazer parte da comunidade, tinha que ser circuncidado. Mas não era apenas esse o significado da circuncisão, ser introduzido à comunidade da aliança. A circuncisão, assim como o batismo, ele tem 2 significados. A circuncisão, ela era o cortar da carne, vocês lembram disso? Quando o menino, no 8º dia, ele era circuncidado, arrancava a pele do prepúcio dele. Era como uma operação de fimose, né? Arrancava a pele do prepúcio. Essa cirurgia, essa operação, ela tinha duplo significado, uma dupla promessa, de bênção e de maldição. E esse deve ser o nosso consolo e o nosso temor. Porque cortar a carne indicava que a carnalidade, a carne pecaminosa, a impureza, a escravidão era lançada para fora, para longe, porque a pessoa foi regenerada e ela teve o seu coração transformado. Já no Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 30, Deus fala que o coração deve ser circuncidado. O meu coração deve ser rasgado, deve ser arrancado dele tudo aquilo que me separa de Deus. Isso é o batismo. Mas a circuncisão também, irmãos, significava outra coisa. Ela tinha uma representação que apontava para a condenação. Porque também significava ser cortado do Senhor. Ser separado de Deus. Porque o princípio é o seguinte. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona na prática, na igreja. Quando a gente batiza uma criança, como no Antigo Testamento uma criança era circuncidada. Uma criança israelita, ela é circuncidada, a expectativa é que ela cresça e siga a fé dos seus pais. Mas imagine que ela cresce e ela chega à fé, e se ela professa a sua fé no Senhor Jesus, então ela é abençoada, ela entra em unidade com o Senhor. Mas se ela não segue a fé dos seus pais, então ela é cortada do Senhor. Ela é separada da comunidade. Essa é a dupla promessa da circuncisão. A criança, então, ela recebe a marca na infância. Mas a pergunta é, mas ela vai perseverar? Ela vai permanecer na fé dos pais até a idade adulta? O pecado vai ser cortado dela ou ela vai ser cortada do Senhor? O batismo também tem essa dupla promessa. Que em Colossenses capítulo 2, verso 12, o apóstolo Paulo explica que o batismo significa ser identificado tanto com a maldição, a morte de Jesus, quanto com a ressurreição de Jesus. Quando você recebe a água do batismo, você está se unindo à obra vicária de Cristo. Quando você é batizado, você está dizendo que você morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 6. Por favor, irmãos. Romanos capítulo 6, por favor.
Os versos 3 a 6. Diz assim, Romanos 6, verso 3 a 6. Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sirvamos o pecado como escravos. Vejam só. Então, o batismo ele tem uma dupla promessa, ele tem dois aspectos. Porque você não apenas morre com Jesus, você vive com ele. O ponto é o seguinte, irmãos. Algumas pessoas elas podem chegar a receber apenas um aspecto dessa realidade. Ela é condenada, mas ela não ressuscita dos mortos. Ela é separada de Deus, como Jesus falou, Deus meu, por que me abandonaste? Mas ela não ressuscita dos mortos. Isso acontece com a criança batizada. A criança batizada, ela recebe a marca da aliança. E a pergunta é, será que ela vai permanecer na fé dos pais? Mas aí ela cresce. E ela não professa a fé. Ela abandona a fé. Porque então ela não ressuscita dos mortos. Mas ela é condenada à morte. É como se ela recebesse apenas uma realidade dessa obra. Ela morre com Jesus, mas ela não ressuscita com ele. Ela recebe a punição, mas ela não é trazida à vida. Ela permanece morta. Essa é a realidade do batismo. Então, a circuncisão separava a pessoa da maldição para um estado de bênção. Mas quando o israelita, que era circuncidado, ele permanecia na incredulidade, ele não se convertia, então a circuncisão significava não ser separado para a bênção, mas ser separado da bênção para a condenação. Permanecer debaixo da maldição. Então, essa era a ideia. Se o israelita ou era cortado de Deus, ou ele era cortado para Deus. Os cristãos que professam a fé hoje, mas são falsos cristãos, não creem verdadeiramente no Senhor Jesus, ou seja, não perseveram na fé, apesar de serem batizados no Senhor, então eles recebem a condenação. Eles têm o sinal da aliança, o batismo, externamente, visivelmente, mas não interiormente. Eles foram circuncidados na sua carne, mas não no seu coração. Batizados na carne, mas não na alma. Isso é impressionante, porque é como se elas abraçassem apenas a maldição simbolizada. Elas morrem, mas não ressuscitam. Elas continuam no estado de condenação, cortadas de Deus. Vocês entendem como é séria a advertência do apóstolo Paulo? Paulo está explicando essas coisas usando o acontecimento redentor da vida do povo de Israel, que foi a travessia do Mar Vermelho. Ele não está falando explicitamente aqui da circuncisão, mas a associação é muito importante. O mar, ele tem o mesmo significado, porque ele traz a ideia da bênção de ser separado do povo de Israel, mas ele também traz a ideia da maldição, porque aqueles que permaneceram ali foram tragados pelo mar. Foram condenados no mar. Então, no mesmo ato do batismo, no mar, houve salvação e condenação. Os que passaram pelo mar e foram salvos, e os que foram tragados pelo mar. Isso é o batismo. Por que isso é tão importante, irmãos?
Porque o batismo é o sinal da aliança que indica bênção e maldição para a nossa vida. É um fator decisivo, irmãos. Se você persevera na fé que você professou um dia. Se não, é como se você se afogasse nas águas do batismo. Por isso mesmo as crianças, elas continuam hoje recebendo o sinal da aliança. O objetivo é que elas perseverem na fé dos seus pais. O batismo, ele não salva ninguém. O que vai identificar a bênção representada no batismo é exatamente a perseverança na fé contínua do povo de Deus. Porque não basta uma pessoa ser batizada na infância, mas o ponto é se ela permaneceu firme até o fim. E esse é o significado do batismo para nós hoje. Então, ou nós seremos como aqueles que atravessaram o mar, ou como o apóstolo Pedro também faz uma alusão ao dilúvio, os que estavam dentro da arca do dilúvio, ou os que estavam debaixo da arca. Esse é o ponto. Essa é a importância da advertência do apóstolo Paulo aos Coríntios. Veja os versos 3 e 4, irmãos, por favor. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 4. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aí Paulo agora vai fazer referência à ceia do Senhor. Se o povo de Israel desfrutou da bênção do batismo, eles também tinham uma experiência semelhante, uma ceia. Tá? Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Esse alimento era Cristo. O mesmo alimento que a gente prova hoje, o povo de Israel provou também. É importante que a referência aqui é o maná. Vocês lembram da história do maná? Que sustentou o povo de Deus durante 40 anos no deserto. Eles recebiam esse milagre todos os dias. O maná caía do céu para eles. Durante 40 anos. Deus sustentou o seu povo durante 40 anos. Deus faz isso com a gente hoje. Você pode olhar para todos os anos que passaram na sua vida. Você que tem 15 anos, 20 anos, 40 anos. Deus sustentou você até aqui. Foi Ele que fez isso. Cada dia, todos os dias. Por isso que o Senhor Jesus diz: pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Todos os dias Deus tem sustentado você. Olhe para trás. Lembre daquele momento mais desesperador da sua vida. Você estava ansioso, agoniado, caindo o cabelo. O que é que eu vou fazer? E você está aqui hoje. Você tinha certeza que não ia passar. E você está aqui hoje. Quem foi que resolveu isso para você? Quem foi que salvou você? Mas esse não é o ponto. O que o apóstolo Paulo quer ensinar para nós aqui é como Cristo era a substância daquelas coisas, era o conteúdo daquilo. A referência aqui a esse maná é preciosa, irmãos, porque vai se repetir durante várias partes do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, ele não diz apenas que eles comeram do maná, que eles se alimentaram o seu corpo, mas ele identifica o alimento como espiritual. Ele faz um paralelo aqui com a experiência da igreja em Cristo Jesus. E, irmãos, isso é muito profundo. Porque, vou explicar para vocês em outras palavras o que Paulo está falando. Ele está falando que o ato de receber o maná com gratidão e fé era equivalente ao ato de receber Cristo no coração. Vocês entendem isso? Veja que coisa impressionante. Deixa eu dizer em outras palavras. Rejeitar o maná era rejeitar Cristo. Era um ato de incredulidade. Por isso que o povo de Israel foi tão repreendido por Moisés, quando eles enjoavam do maná, quando eles queriam outra comida. Isso não era pouca coisa, não era uma questão de gosto alimentar, porque eu gosto mais de pizza, de lasanha, porque eu não gosto de feijão. Eles estavam rejeitando Cristo Jesus.
Então, o paralelo aqui entre comer e beber o cálice na ceia do Senhor, ele fica completado, né? Porque então ele diz que, além do maná, eles beberam da água que fluía da rocha. Então, Israel teve experiências sacramentais, irmãos. Elas anteciparam a experiência que nós temos hoje. Quando nós somos batizados e a gente entra na comunidade da aliança, que momento extraordinário que a gente trata com banalização, de maneira fútil. Eu estou sendo introduzido, incorporado ao povo de Deus, visivelmente unido à cabeça que é Cristo. E eu me assento a uma mesa preciosa, em que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o dono desse mundo, me convidou para participar. Em Números capítulo 20, verso 11, Moisés levantou a mão e ele feriu a rocha 2 vezes com seu bordão. Saíram muitas águas da rocha e bebeu a congregação e os seus animais. Essa é a referência preciosa do Antigo Testamento a respeito da rocha. Aí o apóstolo Paulo faz uma declaração ousada aqui. Ele diz assim: e a rocha era Cristo. E a rocha era Cristo. Lê esse versículo de novo. O verso 4 diz assim: eles beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Que coisa, que declaração ousada de Paulo. Imagina Paulo falando isso para uma multidão de judeus, numa sinagoga, explicando para eles: a rocha era Cristo. A rocha era Cristo. Como assim, Paulo? A rocha era Cristo. Irmãos, eu não vou falar muito sobre a ceia, porque Paulo, a gente vai se dedicar um capítulo inteiro só à ceia. Capítulo 11 de 1 Coríntios. Mas a gente vai focar aqui na referência que Paulo traz. Tá? A água que foi dada no deserto veio da rocha. Era diferente de qualquer outra rocha. Aquela rocha ali era especial, porque ela tinha um significado tipológico. Ela tinha uma função no Antigo Testamento. Imagine, estava cheio de pedra, né? Era um deserto, cheio de pedra, de rocha. Mas aquela rocha tinha um significado especial. Deixa eu ler 3 textos para vocês. Em Deuteronômio, capítulo 32, verso 4. O livro de Deuteronômio, ele trata Deus de maneira diferente. Ele trata Deus como uma rocha. Ele diz assim: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. O verso 15 diz assim: engordando-se o meu amado, deu coices. Engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus, que o fez. Desprezou a rocha da sua salvação. Os versos 30 a 31, irmãos. Como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000, se a sua rocha lhes não vendera, o Senhor lhes não entregara, porque a rocha deles não é como a nossa rocha. Os próprios inimigos o atestam. A nossa rocha não é como a rocha dos inimigos. Nossa rocha é Cristo. Essa interpretação de Paulo, ela está alinhada com todos os escritores do Novo Testamento. De volta e meia, algum autor do Novo Testamento vai fazer referência a Cristo como uma pedra de salvação, uma pedra de tropeço, uma rocha. Cristo era essa rocha. O propósito de Paulo aqui, irmãos, é fazer essa conexão entre Israel e a igreja. O verdadeiro Israel é o Israel espiritual. São os eleitos de Deus, que amam o Senhor Jesus, que foram circuncidados na sua alma, que foram lavados pelo Espírito na sua alma. Ele não quer que os coríntios desprezem a repreensão do Antigo Testamento. Cristo também estava com Israel. Era o mesmo Deus. Aquela nuvem que guiava eles era Cristo. Aquele maná que descia do céu era Cristo.
Pense nisso. Paulo está dizendo, em outras palavras, quando o israelita ele desprezava a rocha, ele desprezava Cristo. É assim que funciona a fé. Quanto mais nós hoje, isso é sério demais, quando a gente despreza a ceia do Senhor, quando a gente despreza o batismo, que um dia marcou a nossa fé, nos introduziu à comunidade. Irmãos, o escritor aos Hebreus, ele explica o seguinte, versos 39 e 40, diz assim: todos esses que obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ele está dizendo que a completude, a maturidade, né, o alvo de tudo aquilo, era o que a gente recebe hoje. Tudo que aconteceu era para ficasse registrado para a igreja hoje. Eles não receberam aquela promessa aqui. Eles não entraram em Canaã. Então eles não viram o que eles aguardavam nesse mundo. Mas nós vimos. Jesus se encarnou. Ele veio. A rocha, o maná desceu do céu. Ele mandou o seu Santo Espírito, Espírito da promessa, como chuva abundante sobre a igreja de Israel, seu povo. A substância das promessas, irmãos, é Cristo. É o seu Espírito na igreja. É a igreja unida a Cristo. É isso que eu quero que a gente precisa entender. A promessa, ela se aplica, ela é cumprida em Cristo, na igreja, ou na igreja unida ao seu Senhor Jesus. Por que isso é tão maravilhoso, mas é temeroso? Se você, por favor, abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Eu quero que a gente siga o tom de Paulo. Não esqueça que Paulo está fazendo uma advertência. Ele não está só ensinando aqui, ele está repreendendo, ele está exortando, advertindo. 10, 26. Hebreus 10, 26. Diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador pressa a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo o castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Essa é a exortação, irmãos, que Paulo faz aos Coríntios. E ele faz para nós hoje. A pergunta, ela não é só quanto você tem de Cristo, o quanto você conhece sobre Cristo. Você entendeu tudo isso hoje? Você entendeu o que é o Antigo Testamento? Quem é o Israel de Deus? Mas a pergunta é, o quanto você ama Cristo? O quanto você deseja Cristo? O quanto você recebeu Cristo? O quanto você está firmado em Cristo? Você construiu a sua casa sobre a rocha? Se você está fincado sobre a rocha? Se você está envolto pela nuvem? Ou se você está só observando, olhando, se afastando? Se você está perseverando, firme? Ele morreu e ressuscitou. Ele derrotou o pecado. Ele libertou a gente da morte, daquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E você morreu e ressuscitou com Cristo. Você ressuscitou com Cristo. Você vive uma nova vida. A sua morte foi vencida pela morte dele. Ou você permanece morto. Ame o Senhor. Viva para o Senhor.
Como ontem você foi batizado, você professou a sua fé. Persevere na fé. Permaneça na fé. Até a volta do nosso Senhor Jesus, que vem para buscar o seu povo, sua igreja, seu único povo. Igreja composta de judeus e gentios, todo aquele que professa a sua fé no único Senhor, vivo e verdadeiro, em quem não há confusão. Há um único Senhor, um único Deus, um único pão, uma única água. Esse é o nosso Salvador, irmãos. Deus nos abençoe. Vamos colocar de pé. Vamos orar. Deus maravilhoso, obrigado por essa noite, Pai. Te louvamos por Tua graça e misericórdia, pela Tua palavra. Pedimos, Senhor, ó Deus, aqueles que estão com os joelhos vacilantes, aqueles que estão se arrastando, Deus, aqueles que têm sido atraídos por esse mundo, que têm sido convidados pelas coisas desse mundo, aqueles, Pai, que têm